mas é uma honra e um prazer abrir o nosso segundo webinário de entidade de pessoas com deficiência, principalmente hoje, no dia 3 de dezembro de 2020, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Trataremos hoje sobre um tema muito importante: vida adulta, residência assistida. Para tanto, meu nome é Marcelo Panico, sou colaborador da Fundação Dorina Noil para Cegos, sou uma pessoa branca, com poucos cabelos, estou vestindo aqui uma camisa branca, sou com a Damares Braga e a Maria de Fátima. Vamos abrir o nosso diálogo falando um pouco sobre o fórum, mas antes eu queria agradecer muito a interpretação de Libras da senhorita Nara Oliveira e do Hélio Fonseca. Depois nós vamos fazer uma audiodescrição dos nossos intérpretes, ok? Então, pessoal, o Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência é um coletivo, né? Coletivo apartidário de organizações da sociedade civil, que promove empoderamento e articulação de políticas públicas em prol das pessoas com deficiência, com o objetivo de unir, fortalecer e de inclusão a cada 3 anos, o evento intitulado Multiálogo, evento presencial que mobiliza instituições, familiares e profissionais envolvidos com a temática da pessoa com deficiência, acerca dos problemas, soluções e desafios para uma vida mais inclusiva. Dessa forma, a série de webinários Multiálogo desenvolve os assuntos debatidos no evento presencial realizado em 2019, aqui no Sesc da Vila Mariana, em São Paulo, capital, que teve por tema vida adulta, independência, envelhecimento, empregabilidade, previdência e seguridade social da pessoa com deficiência. O primeiro webinar da série, Vida Adulta, discorreu sobre autonomia e moradia independente da pessoa com deficiência. Está no nosso canal do YouTube, para vocês assistirem ou relembrarem. E esse segundo webinário abordará a questão da residência assistida para pessoas com deficiência. Este webinário é uma realização conjunta do Fórum Paulista de Entidade de Pessoas com Deficiência com o CIAN, Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, e conta com um grande apoio museológica da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, e da organização social Abaçaí Cultura e Arte. Eu queria agora passar a palavra para depois, sim, agradecer e passar a palavra para os nossos palestrantes, Marcelo Muriel, presidente do CIAN,
Flávia Schwartzman, psicóloga, e também para o Cristiano, que também nos auxiliará no debate de hoje, ok? Damares, por favor, a palavra é sua. Damares, não estamos te ouvindo. O microfone está desligado. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo agora? Sim. Me ouvem agora? Novamente, meu nome é Damares Braga, faço parte agora no semestre de 2020 no Fórum e sou coordenadora... Ok, Damares, a gente não te ouve, então... A gente não te ouve, eu não sei o que mais, eu não estou conseguindo te ouvir. Estão me ouvindo? Agora? Agora eu consigo te ouvir. Sim. Estão me ouvindo? Sim, Damares, estamos te ouvindo. Bom, então, retomando, meu nome é Damares, sou coordenadora de projeto CIAN no Centro de Apoio Multidisciplinar e hoje parte pelo segundo semestre de 2020 no Paulista, é uma para mim. Hoje eu atuo no CIAN, que fica no Jaguaré, o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar. Nós somos especializados no desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e as suas famílias. Eu passo a palavra para o presidente, Marcelo Muriel, que vai adicionar o CIAN, Apoio de Franco da Rocha, do Jaguaré. Minha descrição, eu sou uma mulher de pele clara, estou com uma blusa branca, com branco também, estou sentada, e meu cabelo está com rabo de cavalo, tá bom? Marcelo? Obrigado, Damares. Bom dia a todos, eu sou Marcelo Muriel e deixa eu falar antes do que eu sou, o que eu fui. Eu sou advogado de formação e integrei o conselho deliberativo do CIAN. Depois eu passei a ser vice-presidente. Como advogado, eu dei tanto palpite, me intrometi em tantas coisas, que os meus colegas de diretoria, acho que de vingança, resolveram me transformar em presidente do CIAN. Então, hoje eu estou cumprindo um mandato de 3 anos, começou agora no começo do ano, e deve ir até o final de 2022. Eu sou o presidente da diretoria executiva. Eu queria agradecer ao Fórum Paulista de Entidades da Pessoa com Deficiência e dizer que para nós do CIAN é uma grande satisfação participar ativamente desse projeto, desse webinário, que visa a discorrer sobre um assunto que é tão relevante, que é a questão da moradia assistida para deficientes intelectuais já em idade adulta. Quero antes também agradecer ao Marcelo Panico e à Damares Braga, que me fizeram esse convite, agradecer à Nara, que está aqui fazendo a interpretação. Nara, eu sei que eu falo rápido, mas eu vou procurar falar de uma forma que você possa acompanhar, e quero dizer que é para mim uma satisfação enorme presidir uma entidade como o CIAN. O CIAN foi criado em 1959, portanto, ele tem 61 anos de idade. Eu costumo dizer que para uma ONG que vive basicamente de contribuições, de doações, e num país como o Brasil,
ter 61 anos de idade não é pouca coisa, é muita coisa. Imagine que a entidade passou por todos os desafios das últimas décadas no Brasil, planos econômicos e tudo mais, e sobreviveu, está aí até hoje. Ela foi fundada, ela tinha um nome diferente, que era Centro Israelita de Assistência ao Menor, e depois nós optamos por mudar o nome da entidade, e já faz muito tempo isso, para Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, reconhecendo exatamente essa necessidade do tratamento na deficiência, na abordagem, melhor dizendo, da deficiência intelectual, como sendo uma imposição multidisciplinar, que invoca não só a área motora, a área psicológica, e uma série de outras disciplinas que interagem nessa atuação. O CIAN está estabelecido como uma entidade não sem fins lucrativos, é uma chamada ONG, e nós temos todas aquelas regras de governança corporativa, de transparência, de auditoria externa. Nós ganhamos prêmios e certificados que demonstram que nós estamos entre aquelas ONGs que são bem administradas, que são bem conduzidas e que cumprem aí o seu papel na sociedade, paralelamente à atuação do Estado. Nesse compasso é que nós conseguimos, lá na década de 90, o CIAN, em parceria com o governo do Estado, transformou uma grande área de terras ali no município de Franco da Rocha, que pertence ao governo do Estado, em um projeto de moradia assistida. Qual foi a inspiração? Na época, a inspiração foi uma experiência israelense, em que já se tinha feito lá em Israel uma chamada moradia assistida, mais ou menos no esquema que nós acabamos implantando lá em Franco da Rocha. Nós demos a esse projeto o nome de Aldeia da Esperança. Era um projeto bem bacana, com chalés individuais, para que as pessoas com deficiência intelectual pudessem viver ali de uma forma razoavelmente autônoma e de uma forma de convivência coletiva dentro ali de uma comunidade que foi criada. Esse projeto acabou funcionando bastante bem durante um período. Ele funcionou durante 25 anos e gerou muitos frutos, muita experiência que nós acumulamos lá no CIAN, na administração desse projeto. É sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje. Para isso estão aqui a doutora Flávia Schwartzman, o Cristiano, que eles tiveram um envolvimento bastante grande nas atividades lá da Aldeia da Esperança. Agora eu queria dizer o seguinte, que nós continuamos com uma atuação bastante destacada no ramo da deficiência intelectual, como a Damares já disse, ali na nossa sede, que é no Jaguaré. Fisicamente nós estamos no Jaguaré, perto da Marginal, e ali nós atendemos mais ou menos 300 crianças, jovens, adolescentes, recém-nascidos, com deficiência intelectual, de várias nuances e de várias origens, do tipo, alguns casos sindrômicos, outros casos de acidentes, de problemas adquiridos. A nossa atuação, como eu disse, é uma atuação multidisciplinar e é uma satisfação enorme você ver que com trabalho, com dedicação, com competência e comprometimento, você consegue resultados bastante significativos na melhora da condição da pessoa com deficiência. Por isso que nós entendemos que não basta você atender só a pessoa com deficiência, mas é um aspecto muito importante atender também a família, o entorno dessa pessoa, porque todos precisam se engajar nesse processo. Então, na nossa entidade, nós temos programas não só de apoio multidisciplinar à pessoa com deficiência, mas também temos uma tônica e um olhar muito forte para as famílias, para o entorno, para as pessoas que cuidam e participam do dia a dia das pessoas com deficiência. Eu não vou me alongar,
Eu vim aqui só para apresentar a entidade, dizer que é uma grande satisfação estarmos aqui. E, ao final, se alguma pergunta houver, estou à disposição de todos. Eu vou deixar que a Flávia e o Cristiano expliquem um pouquinho como era o funcionamento da aldeia, e dividam um pouco dessa nossa experiência acumulada ao longo de 25 anos de atividades da aldeia. Muito obrigado. Muito obrigada, Muriel. Um prazer ter você aqui. É uma experiência, Ciande, uma experiência exemplar a todos seguirem, a todos apoiarem essa causa. Muito obrigada, viu? Bem, eu sou a Maria de Fátima, assistente social da instituição ADID e coordenadora também do Fórum Paulista de Entidades. A Damares, ela teve uma questão técnica e eu entrei aqui para fazer a vez da mediação. Sou, para os não videntes, eu sou uma mulher negra, cabelos curtos, estou usando óculos e a roupa, a parte de cima, uma roupa florida em tons azul e branco. Vou passar agora para a continuidade dessa nossa webinar, a palavra para Flávia Schwartzman. Está sem áudio, Flávia. Pronto. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Marcelo, pela Damares, num dia especial como o de hoje, né, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Agradecer o Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência. E, bom, eu sou psicóloga de formação, na verdade, a minha prática profissional sempre foi em hospital e em consultório, e em 2016 eu fui convidada para ocupar o cargo de diretora técnica da aldeia. A minha experiência não era na área da deficiência. Então, eu costumo dizer, para mim, assim, foram 3 anos que eu fiquei no CIAN, que pareceram 30 anos. Eu aprendi muitas coisas, eu cheguei no momento da aldeia onde eu acho que sempre existiram desafios, mas eu acho que existiam desafios bem maiores naquele momento. E, então, assim, a aldeia, ela fechou em 2019, mas eu não vou falar sobre o fechamento em primeiro plano, eu vou falar um pouco sobre como foi criada a aldeia, qual era a proposta da aldeia, para vocês entenderem um pouco, e também, como a gente fala muito sobre experiência, sobre um modelo de sucesso, o que a gente pode pensar assim, o CIAN, a Aldeia da Esperança, foi um sucesso enquanto existiu durante 25 anos, tivemos, na verdade, chegamos a ter 60 residentes, e enfrentamos várias fases, várias mudanças, mas como o Marcelo Muriel citou anteriormente, a aldeia, na verdade, ela foi baseada num modelo importado de Israel, que se chama também lá Aldeia da Esperança. A ideia era ter um lugar com segurança, com privacidade, com vida comunitária, com liberdade para pessoas com deficiência na vida adulta. Então, como que o CIAN se organizou? Não se baseou, não teve investimento de verba pública, foi praticamente toda a iniciativa privada, com doações, com muito trabalho, muito suor, e eu, quando fui me preparar para conversar com vocês hoje, eu resolvi que eu queria buscar ir direto à fonte, para poder contar para vocês algo de quem viveu o momento da criação da aldeia. Então, eu tive um bate-papo maravilhoso com a dona Ana Schwartzman, que foi, durante muitos anos, presidente da entidade, e foi uma das idealizadoras da Aldeia da Esperança. A ideia, na verdade, começou com um grupo de pais, oriundos da escola do CIAN, que pensavam em como seria a vida adulta, né, dos seus filhos. Eu acho que é um desafio, eu acho que um dos maiores desafios para todas as famílias que têm uma pessoa com deficiência como vai ser a vida dessa pessoa, como vai ser quando os pais não estiverem mais presentes. Então, a aldeia
em primeiro lugar, ela pensou justamente nessa proposta, tá? E a ideia era fazer uma comunidade que não fosse com uma cara de uma instituição. Então, na verdade, se pensou como um residencial, onde tinham, na verdade, foram várias fases. A primeira fase construíram 12 casas, e depois aumentaram, nós tivemos ao todo, eu acredito que 60 casas. Então, a ideia era uma vida autônoma, com todos os cuidados. As casas foram planejadas para que as pessoas que vivessem lá tivessem toda a segurança. Por exemplo, o fogão não era a gás, mas sim elétrico, o chuveiro tinha um termômetro para as pessoas terem a segurança de não se queimarem, e era um dos critérios para a inclusão dessas pessoas, era o mínimo de vida autônoma independente. Então, cuidar de si. É lógico que a ideia era, desde o início, ter uma equipe para assistir essas pessoas, né? Então, uma equipe de monitores, de profissionais da área da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia, a equipe para ajudar o apoio na execução das tarefas diárias. Então, assim se começou o modelo. O início, até falado por das pessoas de um psiquiatra neurologista que criou, digamos assim, o modelo da aldeia, a ideia não era pensar primeiro no diagnóstico, e sim no grau de autonomia da pessoa que iria para a aldeia. Tá? Então, foi se pensado, o terreno era um terreno muito acidentado, foi feito toda uma obra de terraplanagem para auxiliar essas pessoas que tinham algum tipo de dificuldade para movimentação, e muitas coisas aconteceram lá. Na minha opinião, o que eu vi quando eu cheguei e me apaixonei por esse projeto foi a tentativa e a ideia de ter uma vida normal, né, das pessoas poderem ter uma vida social, poderem sair, poderem passear, poderem fazer excursões, idas ao teatro, namorar. Teve vários casais que se formaram na aldeia, ter atividades ocupacionais. Então, a gente teve oficina de cerâmica, teve épocas que tinha horta, e atividades do dia a dia, que eu acho que o Cristiano vai falar para a gente um pouco depois. Então, a aldeia, tivemos a aldeia durante 25 anos, muitas famílias passaram por lá. Eu acho que nós enfrentamos desafios imensos. Um deles, na verdade, era, acho que até pensando na primeira ideia da aldeia, que era um lugar para as pessoas poderem viver para sempre, tá? O contrato que foi feito tinha como intuito que essas pessoas pudessem viver a sua vida adulta e envelhecer na aldeia. O que se foi observando, e foi algum dos problemas que a gente acabou enfrentando ao longo do tempo, assim, a aldeia ficava em Franco da Rocha, tá? Então, longe de um centro urbano, longe das famílias. A gente tivemos famílias de vários lugares do Brasil, porque o projeto da aldeia ficou bastante conhecido no Brasil todo. Então, nós tínhamos pessoas de vários lugares, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de outras cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, isso foi um ponto que acabou com o tempo também trazendo alguns problemas, algumas questões sobre a convivência dessas pessoas com as próprias famílias, já que essas famílias moravam muito longe. Também o deslocamento para cidades, por exemplo, quando havia necessidade de idas ao médico, ou mesmo compras, ou, enfim, toda a organização da vida diária dessas pessoas, já que a ideia era que a vida fosse o mais próximo do normal. Cada um tinha a sua casa, cada um podia fazer as suas compras, tiveram épocas, e muitos residentes que tinham autonomia podiam sair sozinhos da aldeia, ir num cinema, fazer passeios individuais, muitas vezes dormir fora da aldeia. Então, um dos desafios era a questão da distância, né, das famílias e dos centros urbanos.
Uma outra questão que nós fomos enfrentando foi o envelhecimento da população, né, dos residentes, e, consequentemente, o envelhecimento das famílias, né, dos próprios pais. Então, o quanto isso foi dificultando também o dia a dia, né? O que acabou acontecendo é que, com o envelhecimento, vão aparecendo outras comorbidades, e comorbidades que demandam, muitas vezes, um cuidado muito mais especial e específico. A nossa equipe chegou a ter 80 pessoas, tá? 80 funcionários, para 40 residentes numa determinada época. Depois, quando a gente teve uma diminuição de residentes para 30, essa equipe manteve-se a mesma, porque a gente trabalhava num esquema de plantão 24 horas, né, onde tinha uma enfermaria, um ambulatório, para onde essas pessoas, onde os residentes iriam se tivessem alguma intercorrência para tomada de medicamento, para algum curativo e cuidados específicos. Então, assim, com o passar do tempo, essas pessoas, né, os residentes começaram a apresentar outras comorbidades, outros problemas de saúde, e isso também se tornou um desafio. O tamanho da equipe se tornou também muito grande e onerando a instituição. Mas, assim, eu acho que, assim, vou falar um pouco mais, porque meu tempo já está terminando, então eu não gostaria de ficar olhando só para esse final da aldeia. Foi uma tarefa difícil da finalização, muito trabalho, nós demos toda assistência para as famílias até o final, porque a maioria dos residentes foram transferidos para outras instituições, então isso também foi um processo que nós participamos, mas eu acho, eu acredito que o projeto da aldeia, ele poderia, sim, ser replicado, com toda certeza. A experiência foi incrível, a felicidade dos residentes que viviam na aldeia era nítida. O meu primeiro impacto ao chegar na aldeia foi incrível ao conversar com eles, o quanto eles estavam adaptados àquele ambiente. Eles tinham uma vida social bastante intensa, afinal, viviam em grupo, né, mas tinham a sua casa, a sua individualidade. Então, acho que, assim, a gente está falando de uma experiência única, de muito sucesso. Eu tenho aqui na minha mão, para quem puder ver, tem um livro que foi feito sobre o CIAN, contando a história da aldeia. Esse é um modelo extremamente batalhado, né, com doações. A dona Ana, que foi quem me deu muitas das informações, ela realmente foi um esforço tremendo, foi batendo de porta em porta, pedindo, né, e tiveram muitas excelentes iniciativas de doadores, o que tornou possível a construção da aldeia, desde doação de não só da verba, mas do cimento, do vidro, da terraplanagem, diversas empresas brasileiras, diversas famílias que doaram para tornar possível a construção da aldeia. Então, assim, o que eu considero, acho que tanto eu como o Cristiano e toda a equipe que participou da aldeia, tiveram funcionários que ficaram lá muitos anos, que conheciam, né, a aldeia de trás para frente, e podem, sim, ajudar se alguém tiver a iniciativa de construir um modelo semelhante. O que eu posso dizer é que, realmente, enquanto a aldeia funcionou, foi um modelo pioneiro de sucesso, e eu acho que foi um presente que foi dado para essas pessoas com deficiência, que puderam viver uns bons anos da vida deles com lazer, com alegria, com autonomia, com liberdade, com dignidade, tá? Eu acho que esse é um
uma palavra também importante, né? Dignidade, inclusão. Então, gostaria de agradecer, e eu acho que o próximo é o Cristiano, e me colocar à disposição para qualquer coisa. Obrigada. A gente não está ouvindo você. Não estou ouvindo. Desculpem. Obrigada, Flávia, pela tua explanação sobre a Aldeia da Esperança. É um trabalho que dá para ficarmos horas aqui ouvindo sobre como vocês atuaram nesses 25 anos, né? Um trabalho pioneiro. Eu vou passar a palavra para o Cristiano Pedroso e depois a gente segue para as respostas que as pessoas vêm mandando aqui para nós, para termos mais conceituação, né, ter mais entendimento sobre esse tema. Cristiano Pedroso. Seja bem-vindo, Cristiano. Olá pessoal, bom dia. Primeiramente, queria agradecer muito, né, o convite, a participação aqui no fórum, para falar de um tema tão rico, né, tão especial. Eu realmente fiquei muito feliz com o convite, me sinto no lugar de fala, realmente, para discutir a aldeia, né. Eu participei do projeto CIAN por muitos anos, né, fiquei 11 anos na unidade do Jaguaré, depois 6 anos como gerente técnico na Aldeia da Esperança. Então, eu sempre falo que conheço um pouco do histórico, mas vivi bastante o histórico ali dentro e acompanhei os desafios, as vitórias, e acho que a ideia é socializar, né, um pouco isso para as pessoas que estão estudando o modelo de residência, um modelo de residência para pessoas com deficiência intelectual. Então, falar um pouco de quais foram os nossos sucessos e quais foram os desafios que nós encontramos aí no meio dessa jornada. Foram bastante dos dois lados, tá bom? Bom, só me apresentando primeiramente, né, eu também sou psicólogo e sou pedagogo, né, de formação de base, tenho algumas especializações dentro da área da neurociência, sou professor, né, universitário, e trabalho aí nessa linha do atendimento clínico em instituições, voltada para as pessoas aí com algum distúrbio do desenvolvimento, principalmente a questão da deficiência intelectual. Bom, seguindo na linha da audiodescrição, né, sou um rapaz moreno, estou usando óculos, tenho 38 anos, tenho barba, já sou um pouquinho careca, tá bom? Bom, quando eu pensei aqui como que eu poderia organizar uma fala que fizesse sentido, que contribuísse, né, com esse tema da aldeia, para falar um pouco do funcionamento do dia a dia, dar uma ideia para quem não viveu, né, a aldeia, eu acho que não, ficou difícil fazer isso sem alinhar com o histórico da instituição. Então, eu vou tentar fazer um paralelo de como que os serviços foram sendo desenvolvidos e o que a gente tinha nesse modelo, né, até o ano passado, né, até junho, julho do ano passado, para falar um pouco do que era a aldeia, qual era o conceito, tá? Então, como a Flávia bem colocou, o início da aldeia começa com 11 residentes, 11 moradores, né? A gente teve uma primeira fase de construção das casas, esse projeto foi idealizado lá na década de 80 e foi inaugurado em 93, na verdade, dia 9 de dezembro de 93, né? Então, a aldeia estaria fazendo aniversário agora na semana que vem, e a ideia é de oferecer para esse grupo de pessoas justamente o que a Flávia bem colocou, uma possibilidade de uma moradia individualizada, onde a pessoa tivesse essa experiência de gerenciar a vida adulta, uma vida adulta com divisão do que é privado, do que é público, né? Sem ser assistida quando não precisa e tendo apoio quando necessita. Então, a ideia era realmente entender que existem algumas vivências dentro da nossa cultura que são importantes para a construção da subjetividade, da personalidade, da individualidade. Isso se alinha diretamente com a qualidade de vida das pessoas, né? Então, o conceito era esse,
E nesse conceito inicial, existia uma equipe de apoio, né, uma equipe de suporte, foi pensada, né, uma equipe para estar lá no dia a dia, onde a ideia básica era você tem um condomínio fechado, cada um tem a sua casa individual, só que esse condomínio tem alguns serviços a mais que um condomínio convencional não tem, justamente para ajudar as pessoas na questão da autonomia e independência. Eu vou tentar descrever rapidamente qual que é o meu conceito de autonomia e independência, tá? Porque acho que esse é um ponto importantíssimo aqui da fala. Imagina que a autonomia é a capacidade de escolha, mas não é uma escolha qualquer, né? Se eu abrir minha gaveta agora de roupas e ver 5 roupas diferentes, em teoria eu posso escolher qualquer uma, mas nem toda escolha é uma escolha adequada, né? De repente, se eu estou indo para a praia, um calor de 40 graus, escolher uma roupa de frio, de lã, para colocar, estou indo sem guarda-sol, sem nada, talvez não seja uma boa ideia, né? Então, tem escolhas que nós fazemos que, inclusive, nos colocam em risco e colocam as outras pessoas que estão ao nosso redor em risco também. Faz parte da vida, tá? Você pode escolher dirigir embriagado, apesar de existir uma lei, mas a questão é que essa escolha não é adequada porque você, além de se colocar em risco, coloca outras pessoas em risco também. Então, a questão da autonomia você tem uma capacidade de escolha dentro de determinados contextos que são adequadas, e a independência a partir do momento que eu escolhi uma roupa, eu consigo me vestir sozinho ou eu preciso de uma ajuda para me trocar, né? Então, no caso da deficiência, nós sabemos que as habilidades adaptativas, elas têm essa leitura, né, que foi a leitura que a Flávia falou. Vamos focar não no diagnóstico, a princípio, mas na funcionalidade. O que a pessoa precisa para escolher bem e fazer as coisas com o mínimo, né, de apoio possível, ou seja, com o máximo de independência possível. Então, a ideia era essa. E para fazer um trabalho realmente de apoio, a ideia é que as pessoas que moravam ali eram pessoas com deficiência intelectual leve, né? Os primeiros moradores tinham entre 20, 40, 50 anos, mas tinham uma funcionalidade, uma independência muito grande, né? E precisavam de apoios muito pontuais. Então a ideia era uma comunidade autossustentável. A aldeia ficava ali em Franco da Rocha, era um lugar de difícil acesso, mas eu sempre falo que é de difícil, não impossível. Eu mesmo me deslocava para lá, na maioria das vezes, de ônibus e trem. Então, era possível chegar, a maioria dos funcionários chegavam assim. Nós tivemos, em determinados momentos históricos, 20% das pessoas incluídas no mercado de trabalho, saindo para trabalhar, pessoas que tinham namoradas fora da aldeia. E a ideia era um condomínio mesmo. Você pode vir visitar o seu familiar a hora que você quiser, sem avisar, né? Porque é um condomínio, a casa é dele, né? Acho que esse foi um conceito belíssimo e eu considero muito inovador. À medida que as coisas foram crescendo, eu acho que teve duas questões importantes na constituição da equipe. Primeiro, o crescimento de moradores, né? Acho que o Marcelo uma vez falou uma frase que eu achei muito interessante, né? O presidente atual, que é a ideia de que uma instituição muito grande acaba massificando, mas uma instituição muito pequena também pode ter problemas de sustentabilidade, porque aquilo tem um custo operacional e aquele custo era dividido, né, entre as pessoas. E a aldeia foi tentando trazer novos moradores que se beneficiassem com esse projeto. E a questão de olhar a funcionalidade, ela é uma boa ideia para isso, mas no meio de olhar a funcionalidade e olhar a sustentabilidade, nós acabamos tendo inclusão de pessoas dentro da aldeia que tinham diagnósticos muito diversos, muito heterogêneos, né? Então, a gente tinha uma pessoa que, de repente, tinha um quadro de esquizofrenia, estava em remissão dos sintomas, quer dizer, estava super controlada com as medicações, estava adequado. O que ela precisava era quase igual ao que uma pessoa com deficiência intelectual precisava. Ela conseguia fazer as coisas do dia a dia. Mas existiam particularidades do diagnóstico que precisavam de serviços muito específicos, né? Por exemplo, você tomando um neuroléptico, né, é diferente você tomar um antipsicótico e um benzodiazepínico para a questão, né, do humor. Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia tomando um antipsicótico. Um dos sintomas que apareciam muito fortes era a avolia. Então, eu vou dar um exemplo, o que é isso, tá? Se eu chegar para vocês agora e falar, gente, vamos comer uma pipoca?
pode falar, nossa, adoro pipoca. Vamos lá comer. Eu falo, então vamos lá comprar no mercado. Eu falo, nossa, comprar no mercado a pipoca? Não, mas eu pensei que estava aqui. Não. Né, a gente vai lá comprar, a gente volta, vai pôr milho na panela, pôr óleo, né, fazer ali a pipoca, vamos comer essa pipoca, pôr sal, comer. Vai ser ótimo, só que depois a gente vai lavar a louça, tá? Já lavou uma panela cheia de óleo? Que legal que é. Bem tranquilo, tá bom? E aí você de repente pensa, nossa, eu quero pipoca, mas tá muito complicado essa pipoca. Olha, aí você fala, olha, até queria, mas não quero tanto assim, tá? Muito obrigado, deixa para um outro momento. Então a ideia de base ali é que o custo de fazer a pipoca fica mais alto do que o benefício de comer a pipoca. E isso a gente observava no dia a dia, né? Com as pessoas que estavam ali e que tinham plenas condições, por exemplo, de trabalhar, mas não conseguiam se manter no emprego quando nós arrumávamos a vaga, não faziam as atividades do dia a dia de arrumar a casa, por exemplo, então enrolavam muito ou davam um jeitinho de não fazer. E aí a aldeia foi crescendo em serviços operacionais. Então, quer dizer, se a pessoa não limpa a casa de jeito nenhum, como que você vai obrigá-la? Né? Então, a ideia é que você vai tendo que ter uma equipe de limpeza, de hotelaria, vamos dizer assim, que não estava planejada no início. Se você tem uma pessoa com esquizofrenia que está super equilibrada, com uma remissão de sintomas, mas de repente ela se desregula, isso aparece, você precisa de uma equipe de saúde lá dentro para ir olhando isso e fazendo uma manutenção desse comportamento. De repente, as pessoas vão envelhecendo. Pessoas que se deslocavam muito bem, né, se locomoviam muito bem, começam a ter uma alteração da mobilidade, aí precisam de um serviço físico com mais intensidade. E aí você também acaba tendo, por exemplo, uma pessoa em envelhecimento que entrou lá, independente, agora está precisando de serviço de home care dentro da casa dela. Ela não consegue comer mais se ela não tiver o auxílio de uma fono para a questão da disfagia que ela desenvolveu. Então percebem que assim, os serviços vão crescendo de uma forma, em um determinado ponto, quando eu entrei na aldeia, nós tínhamos um serviço ambulatorial, uma estrutura com enfermagem, auxiliares de enfermagem, né? Às vezes a gente via uma pessoa com nível cognitivo ótimo, mas que em instrumentos de mensuração biomecânico não conseguiam lavar a cabeça sozinha, porque não tinha amplitude de movimento para isso. Então, percebem como pequenas coisas impactam na autonomia e independência, impactam na qualidade de vida? E os pais dessas pessoas estavam envelhecendo. Então, as pessoas que iam visitar com mais frequência pararam de ter a possibilidade de estar mais presentes e isso impactava na vida das pessoas ali com deficiência. Então, nós começamos a ter necessidade de um serviço de assistência social, necessidade desse ambulatório, necessidade de um serviço de terapia ocupacional, porque você tem que ter atividades lá dentro para as pessoas se ocuparem, se desenvolverem e fazer a manutenção das suas habilidades. A gente começou a precisar, né, dos fisioterapeutas e educadores físicos, né, equipe de hotelaria, a equipe de manutenção, porque se a ideia era o próprio residente, né, fazer os serviços do condomínio, como no modelo de kibbutz, né, vamos dividir, eu lavo a sua roupa e você limpa, né, as áreas comuns, as pessoas já iam perdendo essa habilidade de fazer isso. E aí, isso começou a crescer a necessidade do serviço para atender a legislação e para atender o objetivo da aldeia, que era manter qualidade de vida. Em algum momento, a gente se deparou com... A gente já teve ali, né, no modelo de quase 67 casas, que a aldeia chegou no máximo, ter quase 60 moradores, né? Mas isso foi diminuindo, porque o custo operacional começou a ficar muito caro. A gente tinha algumas bolsas, algumas pessoas ali que se beneficiavam gratuitamente, né, dos serviços, mas que também, por conta do seu perfil, não conseguiam realizar as coisas. Então, a instituição saiu do modelo de residência para autonomia e entrou no modelo misto, onde você tinha um serviço educacional, de saúde mental, quase uma ILPI, né, uma instituição de longa permanência para idosos, e essa complexidade de legislação e de organização dos serviços gerou um custo operacional muito grande e uma questão de benefício ali muito questionável, porque a aldeia não estava preparada para oferecer essa gama enorme de atividades. Tá? Bom, só para fechar a minha fala, porque eu acho que a gente já até estourou o tempo, tá? Só para fechar mesmo a ideia,
em algum momento a aldeia realmente ela estava, do ponto de vista técnico, invejável, né, os prontuários super robustos, a gente usava softwares, a gente usava modelagens matemáticas descritivas e inferenciais para entender a operação, para entender as necessidades da pessoa com deficiência, mas realmente o modelo ficou tão complexo que a gente não conseguiu dar continuidade naquela ideia inicial, né? Então, acho que foi muito difícil a decisão de fechar. Imagino que foi muito difícil, né, para os diretores, a decisão de encerrar as atividades, mas eu acho que ficou aí uma expertise, que a ideia é que sempre que a gente puder falar, a gente vai tentar falar o máximo a respeito para dividir as experiências, tá? O tempo é curto, eu tentei passar algumas ideias principais, espero que tenha sido claro, e agradeço de novo a oportunidade, tá? Fico aberto aí se tiver alguma questão. Muito obrigada, Cristiano, muito obrigada. Você trouxe com muita propriedade essa experiência. Deixa eu fazer uma correção, pessoal, me desculpem, eu não fiz a apresentação da nossa intérprete Paloma Bueno. Então, a autodescrição da Paloma Bueno, ela é uma mulher cis, branca, de cabelos curtos e cacheados, usa camiseta de gola V, azul marinho, está num fundo branco. Muito obrigada, Paloma, por sua disponibilidade. Cristiano, eu tenho, sim, algumas perguntas. Se a Flávia puder voltar à sala, o Muriel, e aí a gente já vai caminhando para o encerramento. Como foi dito no início, a intenção do Fórum Paulista é trazer as diversas formas, né, de conhecimento, né, de propriedade sobre a residência para pessoas com deficiência, e a gente caminhar nessa discussão, nesse debate, né, ainda é algo que muito desconhecido na nossa sociedade, né? E aí, uma pergunta que sempre tem nas nossas reuniões ordinárias do Fórum Paulista, eu queria que vocês pudessem trazer aqui para nós qual é a diferença de uma residência assistiva e uma residência terapêutica. E até também a residência assistida, que também há uma confusão aí com essas palavras, com esses termos. Quem pode falar? Ele pode falar. Vocês querem falar? Querem que eu comece? Posso começar? Então, vamos lá, né, gente? Eu acho que de novo, eu sempre tenho um olhar para a questão sociohistórica, né? Quando a gente olha a história da pessoa com deficiência, os atendimentos que essa pessoa com deficiência teve ao longo da história aqui, principalmente no Brasil, isso se confunde muito com a história da saúde mental, porque em algum momento os serviços foram compartilhados e algumas demandas, né, de apoio, elas são semelhantes, mas não são iguais devido às particularidades de cada grupo. Então, quando a gente pensa na residência terapêutica, nós estamos pensando em pessoas que, por alguma questão de adoecimento mental, né, um caso de uma esquizofrenia, uma psicose, alguma questão que gerou um impacto na autonomia e na independência, ou seja, na funcionalidade, e precisam de um apoio, mas não é só um apoio para fazer as coisas do dia a dia, é um apoio terapêutico também para fazer a manutenção de um quadro, que muitas vezes o sintoma ele só está lá escondidinho, ele só está em remissão, ele pode voltar em algum momento da vida. Então, é uma mistura de apoio com o olhar da saúde, com o olhar terapêutico. Quando a gente vai para os modelos de residência inclusiva, a gente tem uma leitura de que o modelo da pessoa com deficiência, né, a pessoa com deficiência, ela pode necessitar de um serviço de saúde. Nós aqui precisamos de um serviço. Quem aqui, de repente, não precisa passar num psicólogo, passar num psiquiatra, no médico? A gente tem essas interfaces que são importantes, né? Mas a questão da deficiência, o foco maior é no apoio para a funcionalidade, para que a autonomia e a independência seja preservada e que ela possa levar uma vida com o máximo de autonomia possível. Então, as diferenças são pequenas, né? Quando a gente fala o termo assistiva, né, que é um dispositivo tecnológico, um dispositivo de serviço que auxilia você a minimizar uma dificuldade que você tem, uma incapacidade nos termos da Organização Mundial de Saúde, né? Ela tem uma questão muito de identificar uma necessidade de oferecer algo de apoio, né? Eu acho que a ideia da moradia assistida é um pouco isso.
trazendo esse contraposto. Então, são muitas terminologias, né? Mas trazendo esse contraposto de que você tem uma pessoa que está na vida adulta, que tem algumas alterações funcionais, neuropsicológicas, e que isso impacta na funcionalidade do dia a dia. Isso não é estético, né? Não é falar, olha, o Cristiano é narigudo porque tem um nariz grande. O que isso impacta na minha funcionalidade? Nada. Inclusive, eu posso respirar pior do que uma pessoa que tem um nariz pequeno, né? Mas a questão da funcionalidade do ponto de vista funcional, né, a ideia de que, olha, eu não enxergo bem, eu tenho esse dispositivo que eu coloco e passo a enxergar melhor. Olha que legal, né? Ou eu preciso ser acompanhado sistematicamente para conseguir ter um bom desempenho e ter uma qualidade de vida. Então, acho que essas diferenças são bem sutis, mas são importantes aí para a gente pensar nas diferenças de serviço. Fátima, eu posso completar? Sim, por favor, por favor. Eu acho que, assim, se houve uma grande lição que foi aprendida com essa experiência na aldeia, ela se refere a essa definição de que tipo de projeto você quer implantar e desenvolver. Então, você precisa ter isso sempre muito claro. Se é uma moradia assistida, se é assistiva, se é inclusiva, se é terapêutica, primeiro tudo isso. Tem dois assuntos que não conversam, que são deficiência intelectual de um lado e doença mental de outro, muito embora nós sabemos que em alguns casos exista essa comorbidade, mas você precisa ter o seu, assim, o seu projeto muito claro e definido. Depois, não dá para você ter um projeto como Aldeia em que um projeto só engloba tudo. Isso acabou sendo o grande problema dela, porque você não consegue fazer as correções de rumo necessárias para dar continuidade ao projeto. Como o Cristiano explicou, nós incorrimos um custo enorme. Imagina que para ter 40 residentes, tinha 80 funcionários para atender os 40 residentes. E coisas do tipo auxiliar de enfermagem, terapeutas, ou seja, você vai contratando gente, quando você para pensar, o custo é incompatível com aquilo que você está oferecendo. Então, a experiência demonstra que você tem que ter muito claro qual é o seu projeto. Imagina que você quer fazer uma república de estudantes. Então, você vai pegar uma pequena comunidade, sei lá, 4, 5 estudantes que vão para a universidade, e tem umas regras ali que tem que funcionar naquela moradia que vai ser compartilhada pelos estudantes. Agora, todos têm o mesmo perfil. Então, para você fazer isso, para uma pessoa com deficiência intelectual, você tem que ver, primeiro, todos têm o mesmo perfil, a deficiência é leve, ela é mais aguda, ela é mais complicada. Então, que tipo de intervenção você vai precisar preparar nesse projeto para atender essa pequena comunidade? Então, eu acho que projetos grandiosos como a Aldeia, que num determinado momento chegou a ter 60 residentes de perfis muito incompatíveis e muito diferentes, esses projetos têm que ser repensados, como nós fizemos, e eles têm condições de viabilidade muito discutíveis. Pequenos projetos de pequenas comunidades com um perfil muito homogêneo entre os residentes, esses sim, e com custos bem menores, estes sim poderão ter mais sucesso, e é o que a nossa experiência tem demonstrado. Perfeito. Flávia, você quer complementar alguma sobre essa fala do Marcelo? Só duas coisas pequenas, acho que eles falaram basicamente tudo, mas assim, pensando, na verdade, o Marcelo colocou agora sobre pequenas estruturas, tá? Na verdade, assim, o ideal seria que porque a gente enfrenta também um problema social no nosso país, que é como você vai deixar pessoas que têm alguma dificuldade num local onde eles correm algum risco de serem assaltados, de sofrerem algum tipo de violência. Então, isso também eu acho que é um fator que tem que se pensar onde implantar essas residências, tá? No caso da Aldeia, era um lugar, era uma fazenda enorme, que, com o passar do tempo, também se tornou um lugar muito vulnerável. Tá? Nós tínhamos, assim, a gente nunca teve nenhuma situação com o residente, mas a gente teve roubo de cabo de antena, a gente teve, né,
tentativas de invasão. Então, esse é um outro aspecto, tá? E eu acho que é isso que eu queria complementar, só a se pensar que eu acho que é a escolha, né, de uma comunidade, porque, assim, a gente pensar num modelo europeu, por exemplo, que tem em outros países, Inglaterra, Holanda, pensa que são sociedades, né, a gente tem que pensar que são sociedades onde provavelmente a pessoa da padaria conhece esse residente, é tudo muito mais fácil, o transporte, o motorista do ônibus, então a gente também enfrenta aqui uma questão que é social. Sim, é uma estrutura que tem que ser pensada num contexto interno e externo, né? Não dá para pensar só no interno, né? Só dentro da casa e pronto, acabou tudo, né? Na linha dessa pergunta, eu tenho uma outra que eu acho que comunga bastante com o que o pessoal está colocando aqui no chat, falando se era um serviço pago, se era como pensar em políticas públicas, né? E eu tenho uma pergunta que eu acho que corresponde a isso. O que vocês acham sobre os consórcios que alguns municípios fazem com algumas instituições que têm expertise, né, no assunto, com o intuito de promover políticas públicas, né? Existem alguns consórcios que há uma parceria, né, com as instituições para elas gerenciarem esse tipo de serviço em caminho de uma política pública que seja um acesso a todos. O que vocês acham disso? Se vocês têm opiniões, né, que pode melhorar, que pode efetivamente acontecer um atendimento dessa natureza a todos indiscriminadamente, assim, né, sem para aquela pessoa que pode pagar um serviço e para aquela pessoa que não pode pagar, que a gente sabe que é a nossa maioria, né, que é a realidade do nosso país. Quem quer começar? Eu acho que eu começo. Sim, era pago, não era barato, mas lembre-se que o CIAN, nós somos uma entidade de assistência social. Então, muito embora nós tínhamos a expectativa de receber das famílias dos residentes, e isso era feito de forma regular, nós também tínhamos muitos casos, alguns casos de gratuidade, alguns casos de descontos, alguns casos de descontos progressivos, ou seja, não preciso nem explicar muito para dizer que o custo era alto, a receita não era alta, e a gente tinha que fazer outras atividades de captação de recursos pelo próprio CIAN para fomentar e para conseguir pagar todas as despesas que tinham lá na aldeia. Então, não é uma coisa barata. Só para as pessoas terem uma ideia, eu não quero ficar muito assim no abstrato, mas era em torno de R$11 mil por mês para uma pessoa poder morar ali. Então a família tinha que ter condição de fazer esse pagamento, mas como eu disse, tinha pessoas que pagavam menos, tinha pessoas que não pagavam nada, e aí também a conta final fica muito complicada. A questão do consórcio com alguns municípios, eu acho que obviamente, falo de mim, mas assim, sou totalmente favorável. Mas a gente tem que pensar em algumas coisas. Normalmente, os municípios, ou o poder público, de uma forma geral, eles se ocupam da questão da deficiência intelectual quando ela vira um problema social. Então, digamos, tem pessoas, e muitas pessoas em situação de rua, são pessoas que têm deficiência intelectual, então os municípios, o poder público de uma forma geral, fica com esse problema na mão para resolver. E normalmente tem uma abordagem, digamos, asilar. Então o que eles querem não é uma residência assistida, assistiva, terapêutica, nem nada. Eles querem um depósito para pôr pessoas lá e tirar, digamos, das ruas. Então eu estou fazendo uma caricatura, mas só para a gente poder colocar direito aquilo que eu falei. Você tem que ter um projeto, e esse projeto tem que ser muito claramente definido. Então, o que você quer é uma entidade asilar em que a pessoa... O Cristiano deu um nome mais bonito, né, Cristiano? Você falou uma unidade de residência permanente, não sei. Depois ele explica melhor em termos técnicos, que eu não sei repetir, mas assim... Normalmente, o poder público só vai se envolver quando
precisa de uma interferência mais direta na vida daquela pessoa. O que nós estamos falando aqui é de um espectro muito maior de atendimento à pessoa com deficiência intelectual, de você criar condições para que ela se desenvolva realmente, não fazer um depósito de um lugar que ela possa ficar lá parada. Muitas vezes as famílias também têm isso, querem, entre aspas, se livrar do problema, querem colocar numa instituição que deixa a pessoa lá e fala assim, olha, ela está lá sendo cuidada e está resolvido o meu problema. Então, nós não entendemos que essa seja a abordagem ideal, e o que nós fazemos é uma abordagem diferente, que crie condições para aquelas pessoas, desde recém-nascidos. Nós temos muitos casos no CIAN, de crianças que nascem, por exemplo, com paralisia cerebral, pessoas com grande dificuldade de até motricidade e tudo mais, e você com fisioterapia, com atendimento, com estimulação precoce, você é capaz de fazer um trabalho que gera frutos ao longo da vida daquela pessoa e que depende justamente de uma interferência técnica naquele momento. Então, é essa linha de atuação, não é essa mentalidade asilar. Eu não sei se alguém quer complementar. Como é o nome, Cristiano, que você deu para essas unidades? Não, é que tem algumas unidades, Marcelo, que é para a questão do envelhecimento, né? Que é uma ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos. Né? ILPI. Eu queria ILPI. Eu queria complementar rapidamente. Acho que o Marcelo falou muito bem. E eu acho que, bom, eu falo, né? Filho do CIAN, do ponto de vista profissional, né? Fiquei 18 anos na instituição, então fazendo coisas em paralelo, mas toda a minha maturação profissional foi ali dentro. Eu sou muito grato à instituição, tenho um carinho muito importante, né, por ela. E eu acho que o CIAN tinha uma concepção, que eu tenho uma concepção, né? Eu acho que é muito importante dividir isso com essa questão dessa pergunta, né? Das políticas públicas. Como que eu vejo uma política pública? Bem como o Marcelo colocou, né? Vou dar um exemplo bem rapidinho, tá? Hoje, estudos neuropsicológicos mostram que 5% das crianças em idade escolar, têm dificuldade de atenção. Então, dificuldade de atenção impacta bastante no acompanhamento. Se por algum motivo essa dificuldade de atenção impactar no desempenho escolar dessas crianças, ele começa a chamar atenção. A gente precisa atender esse perfil. Então, isso é uma prevalência. Quantas pessoas estão sendo acometidas com aquilo? Aí é fácil, tem coisas que são muito lineares ao longo das gerações. Então, se eu tenho 5% de prevalência, faça conta quantas crianças nasceram em 2020, e aí você tem a incidência. Daqui a 6 anos, elas estão entrando no ensino fundamental 1. Você já sabe qual que é o recurso que você precisa para atender essas pessoas. Você se prepara e tem uma política pública pensando a médio, longo prazo, como ajudar essas pessoas para que elas não sofram o impacto de uma dificuldade escolar, para que elas tenham o direito, como as outras colegas do lado, a ter uma qualidade escolar que vai impactar no desempenho comportamental depois. Quando você tem algo que é uma verba, que acho que geralmente o que acontece, né, no governo, uma verba muito pequena para um serviço muito complexo, você oferece e aí as pessoas não conseguem dar plenitude nas necessidades que a pessoa apresenta. Por exemplo, para uma moradia inclusiva. E aí é quase como se você varresse para baixo do tapete, né? A gente teve ali em Franco da Rocha os nossos colegas, né, que eram ali da Fazenda São Roque, que é uma extensão do Juqueri, que foram para o modelo de residência terapêutica. A residência terapêutica é lindíssima, o projeto no papel, mas aquela específica em Franco da Rocha não foi muito bem sucedida. Muitos estavam em situação de rua, muitos foram roubados nos benefícios que tinham, porque não tiveram os acompanhamentos suficientes. E aí, isso acaba, de novo, né, gerando um desafio que não adianta ter um serviço só para falar que tem. Acho que o desafio hoje é pensar realmente em prevalência e incidência e o que os serviços geram de consequência em qualidade de vida das pessoas que precisam do serviço. Esse é o ponto principal. Bem colocado, Cristiano. Flávia, quer complementar? Eu acho que eu nem vou me... Tá ótimo, não vou. Tá muito bem, Marcelo e Cristiano, acho que colocaram muito bem. Ótimo, e a gente tem até um comentário que eu ia fazer aqui, a nossa querida Marisa Fúria fez aqui, né?
As residências terapêuticas inclusivas são públicas e estão na política de saúde e da assistência social, né? Então, está na tipificação do SUAS, né? Tipificação nacional, está no papel, né? E a gente precisa realmente fazer. Por favor, Marcelo, Não, justamente, só para complementar essa resposta, porque falar de políticas públicas é um espectro muito grande. Nós temos no CIAN vários projetos, que são aqueles projetos incentivados do CONDECA, do FUNCAD, no município de São Paulo, no CONDECA, no estado de São Paulo. Nós temos projetos já aprovados para captação de recursos, nós temos feito isso ao longo dos anos. Então, é que políticas públicas, eu estava querendo falar um pouquinho direcionado especificamente à área da moradia assistida. Agora, o CIAN, como instituição, tem uma série de outras atividades, eu convido a todos até que visitem o nosso site, tem um monte de informação interessante, um pouco das nossas atividades, tem umas fotos lá dos atendimentos que nós fazemos. Então, as políticas públicas podem envolver não só essa questão de convênios, como foi mencionado na pergunta, de alguns municípios, mas também esses outros projetos incentivados que empresas podem participar, fazendo um depósito, e desse dinheiro ser direcionado especificamente àquilo que nós fazemos. Então, tem muita coisa para a gente falar, eu só não queria deixar passar, porque senão, assim, o foco todo era na questão da moradia assistida, mas existem vários outros projetos que nós fazemos. Sim, é um guarda-chuva, né? A política pública, ela tem um guarda-chuva muito extenso, né? Que abarca todas as fases da vida, né? Então, o intuito dessa webinar é realmente vir para desse aspecto de provocar, né? De trazer conceituações, né? Entendimentos sobre os assuntos, sobre esse assunto em especial, que é uma preocupação de política pública, né? Da sociedade. Não tínhamos dados há 30 anos atrás que as pessoas envelheciam, né? E hoje eu, por exemplo, atuo no ambulatório de envelhecimento e síndrome de Down lá no IPQ, vinculado ao HC. E então, a gente tem hoje pessoas com deficiência intelectual com idade compatível à nossa, tendo que qualidade de vida, atitudes preventivas, um trabalho ali de suporte que vem de lá de trás, e a moradia entra nesse aspecto também, nessa discussão, né? Então, a gente tem que... o intuito desse webinar é provocar aos profissionais que se debrucem, né, de fato, que questione o poder público de fato, e que essas documentações, essas regulamentações, a LBI ela vem amparando tudo, né? Então, que isso aconteça de fato na prática, para que a gente mantenha com uma eficácia o público, a população que já está aqui hoje, né? Não dá para pensar muito para frente, a que já está aqui hoje, e promover melhorias para o amanhã, né? Com base nas vivências que a gente vem tendo, né? Então, a provocação hoje é pensar para agora, não deixar para muito depois, não, porque a população já está aí, né? Está aí precisando de suporte e, infelizmente, não temos como deveria ter, né? Não temos ainda um atendimento universal como deveria ter. Bem, já avançamos aqui, são 12h24. Peço desculpas em nome do fórum pelo início um pouco tumultuado, estamos nessa vivência online, então tudo é possível. É a chuva que caiu, agora que a internet que caiu, né? Então tudo é possível nesse momento virtual, mas muito obrigada pela presença de todos, por vocês, Cristiano, Flávia, Marcelo, aos intérpretes, muito obrigada pela disponibilidade, né, de ceder conhecimento. Isso é fundamental para a gente que quer caminhar com melhorias nesse aspecto. Então, muito em nome da coordenação do Marcelo e da Damares, muito obrigada. E ficamos para a próxima. Fiquem atentos aos nossos canais, às nossas comunicações, que teremos outras discussões desse mesmo assunto, com outras visões. Nos nossos canais iremos avisando, tudo bem? Muito obrigada, ótimo. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada, Fátima. Obrigada a Deus. Boa tarde. Obrigado, gente. Boa tarde.